Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui através das redes sociais, já que estamos impedidos momentaneamente de estarmos juntos no Centro Espírita, né, Dom Feliciano. Estamos aqui nesse momento de reflexão diário que nós temos sempre. Vários irmãos vêm aqui trazer essas reflexões para que possamos, através delas, continuarmos os nossos estudos, o nosso aperfeiçoamento, né, os nossos esclarecimentos, para que possamos estar cada vez mais próximos do Pai. E como sempre, eu vou convidar os irmãos para que nós façamos uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos dessa reflexão, agradecendo a Deus por termos todo o apoio da equipe espiritual do Centro Espírita Dom Feliciano nesse momento, nos trazendo harmonia e paz, para que possamos, dentro dessa harmonia, desta paz, buscarmos os nossos esclarecimentos, o nosso alimento espiritual para o nosso crescimento moral e espiritual, que é a nossa meta, que é o nosso desejo e é o nosso destino. Obrigado, Pai, que temos muita paz e harmonia. Assim, hoje, meus irmãos, eu trago um tema que eu acho muito interessante, que nós vivemos uma semana bem complicada aí, falando sobre diversidade. Uma determinada marca aí botou uma pessoa, né, como um garoto propaganda e coisa e tal, e a gente viu como as pessoas estão assim, se degladiando, digamos, pelas redes sociais, tentando impor os seus pontos de vista, e eu quero falar sobre raça, as raças humanas, e eu convido vocês, quem tiver o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, na parte 1, no capítulo 3, nós temos o título, Diversidade das Raças Humanas. Vamos lá então ver o que o Livro dos Espíritos nos traz. Na pergunta 52, Kardec perguntou aos irmãos espirituais: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Ele pergunta sobre as diferenças físicas e morais, que nós temos muitas diferenças nesse nosso planeta, de físico, né? Pessoas, cores, pessoas com genética totalmente diferente, altura, cabelo, olho e coisa e tal, e as diferenças morais, que nós também temos diferenças morais. E a resposta é o seguinte, uma resposta bastante simples, mas muito esclarecedora: do clima, da vida e dos costumes. Olhem só, esse é, né, convido os irmãos que tenham que continuem lendo esse capítulo, né, porque ele vai mais adiante essa resposta, mas eu quero conversar sobre isso, né? Olha, do clima, da vida e dos costumes. O nosso corpo, a nossa matéria, que é nos dado para que nós possamos estarmos aqui encarnados hoje, é nos dado de acordo aonde nós estamos habitando. O nosso corpo necessita, o nosso corpo tem as necessidades para que o nosso clima, para que as condições possam. E os costumes, quando fala da parte moral, é os costumes que regem muitas vezes, né, a certas condutas das pessoas, e aí estamos muito ligados às leis dos homens, né? Continuando essa resposta, dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Vejo que se eu tivesse um irmão gêmeo, vamos dar como exemplo, e eu estivesse morando aqui e ele estivesse morando em um país islâmico, ele fosse criado lá, se ele tivesse sido criado lá por algum motivo, desde criança, ele teria uma criação totalmente diferente da minha, mesmo sendo meu irmão, e mesmo que fosse gêmeo. Então vocês vejam que esta parte, esses costumes nos moldam também moralmente, né, e por consequência espiritualmente. A pergunta 53, Kardec perguntou: o homem surgiu em muitos pontos do globo, o que vocês acham? Hoje nós sabemos que o homem está em todos os pontos do globo terrestre, inclusive nos polos. Nós temos pessoas que vivem nos polos, nas regiões mais remotas do nosso planeta, mais difíceis de se morar em função de clima e dificuldades que se tem lá, né?
Então ele perguntou se surgiu em muitos pontos do globo, e a resposta sim. E continua, em épocas várias. O homem surgiu em pontos diferentes, em várias épocas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Isso sendo em épocas diferentes, em pontos diferentes, como eu disse, as raças vão se adaptando àquela situação onde estão vivendo. Isso faz parte do nosso progresso, isso faz parte da nossa vida. Se nós voltarmos lá para a pré-história, vamos dizer assim, ó, o homem começou a formar os primeiros núcleos sociais para poder se defender, para poder sobreviver. Era instinto puramente. Hoje nós temos uma outra visão, e a doutrina espírita nos traz a visão do amor ao próximo, né? Então vocês vejam. Aí continuando, depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se de uma e outras raças, novos tipos formaram. É os cruzamentos das raças. Nós que vivemos numa região alemã, né, a grande maioria é de origem alemã aqui na nossa região, né, já houve várias, digamos assim, esse intercâmbio, né, entre raças, entre esses seres humanos que vieram com diferentes de nós. A raça, os alemães mais claros, procriando, tendo filhos com negros, né, de origem africanas, trazendo então, formando outros tipos de corpos, formando outros tipos, né? Isso permite a nós que seja feito assim, e Deus permite justamente para o nosso aperfeiçoamento e nosso crescimento. E aí na 53A tem uma pergunta que Kardec fez também dentro desse assunto. Essas diferenças constituem espécies distintas? Será que essas diferenças, ariana, negra, são espécies distintas? Olha a resposta, certamente que não. Com certeza não. Todos são da mesma família. Não importa a cor, não importa nada disso, não importa de onde veio, se estão juntos ou não. Quer dizer, essa união, esses corpos formados por corpos diferentes, são todos da mesma família. Aí continua, porventura as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Nós temos a laranja do céu, a laranja de umbigo, a bergamota isso, a bergamota montenegrina, a não sei o que, coisa e tal. São diferentes, mas são o mesmo fruto, são da mesma família. Nós fizemos parte, nós, humanos, da mesma família. E a pergunta 54 do livro, né, do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou, pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Se nós não procedemos de um mesmo indivíduo, lá de um mesmo pai, tanto que antes, meus irmãos, se vocês tiverem o livro, tem o item anterior, e eu gostaria, estou provocando vocês que leiam, povoamento da terra, Adão, vai falar lá de Adão e Eva, aquela história toda. Leiam, estude o Livro dos Espíritos, que vocês vão ver o que a espiritualidade nos traz sobre Adão, né? Mas eu não quis começar por lá, quis por aqui, justamente para que vocês retornassem lá em função dessa pergunta também, né? Porque nós não procedemos de um indivíduo, nós não nascemos lá de Adão e Eva, como se apregua, é dito em algumas religiões, né? Então, repetindo a pergunta, pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? A resposta, todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre
inclinados a tomar as palavras de sua significação literal. Nós temos que parar com a letra morta, e aqui nos diz assim, ó, que nós somos filhos de Deus e Deus nos criou como espírito, por isso que nós somos irmãos. E Deus nos proporciona o corpo para que possamos, através do corpo, progredirmos dentro desse planeta que nós necessitamos hoje de provas e expiações. Para encerrar, meus irmãos, eu quero que esse título, essa parte lá do Livro dos Espíritos, me traz aquilo que eu penso, vou dar o meu pensamento. Nós somos uma raça, de cores, de alturas, de pesos, peles diferentes, cabelos diferentes, olhos diferentes, mas somos uma raça só, a raça humana. Não é a raça branca, a raça preta, a raça amarela, cor-de-rosa, não, nós somos a raça humana. E nós somos todos irmãos, como diz ali, em Deus, né? Somos irmãos porque Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, nos dando os corpos para o nosso aperfeiçoamento. Assim, agradeço a oportunidade, vamos, através da prece mais uma vez, agradecer a Deus por essa chance que nós tivemos de refletir um pouquinho sobre nós, seres humanos, nesse momento tão difícil que nós vivemos dessa pandemia, e que possamos com esta consciência nos unirmos em Cristo, no Pai, nos unirmos em Deus, que já que somos todos irmãos, e através das nossas preces, das nossas vibrações, pedirmos ao Pai que dê força, que ilumine, que ajude a todos aqueles que por algum motivo ou outro estão sofrendo nesses momentos de pandemia. Obrigado, Pai, e que tenhamos muita paz, muita harmonia, muita luz, muito amor e muita fé. Que assim seja.